Eu quero falar um pouquinho sobre um texto que eu gosto muito de Provérbios, que fala o seguinte, ó. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. Quem quer ser feliz aqui? Levanta a mão aqui, diga eu quero. A felicidade, ela é algo possível, ela é algo real. Mas quando a gente fala de felicidade, isso é muito subjetivo, porque o que deixa uma pessoa feliz pode não ser aquilo que deixa outra pessoa feliz, porque o ser humano, ele é único e especial. E o que a gente precisa aqui nessa palestra de hoje é entender um pouco mais sobre nós mesmos. A gente quer tanto entender os outros, não é? Não, eu preciso entender o meu marido, eu preciso entender minha esposa, eu preciso entender meu filho, eu preciso entender meu patrão, eu preciso entender meus alunos, meu colega de trabalho. A gente quer tanto entender todo mundo, só que eu tenho uma curiosidade para te passar aqui nessa noite. Quando você conhece a si mesmo, você vai conhecer as outras pessoas. Porque todos nós aqui fomos constituídos com toda a mesma matéria-prima, todos os seres humanos. Agora, o funcionamento de cada um de nós é que é subjetivo. E conhecer a si mesmo vai te permitir ter a habilidade, a capacidade de conseguir se conectar melhor com as pessoas, ter mais empatia com as pessoas, entender as necessidades das pessoas. E quando a gente fala de relacionamento, como é desafiador a gente conseguir se relacionar, não é verdade? E com pessoas com características diferentes, com mentalidades e pensamentos diferentes. Mas a maravilha de tudo isso é que é possível e que essa noite a gente vai poder desenvolver um pouco dessa habilidade. O que eu vou falar para vocês aqui dentro desse texto? Que a inteligência é algo que pode ser desenvolvido. Ninguém nasce inteligente. Ou quando você nasce lá bebezinho, você já nasce falando. Tá certo que nos tempos atuais hoje, né, com a tecnologia, a gente tá vendo aí que os bebês de hoje, eles daqui a pouco vão estar nascendo e tirando uma selfie e postando no Instagram ou no TikTok, né? Mas a verdade é que a inteligência, ela pode ser desenvolvida. E essa inteligência, ela não começa no cérebro, apesar de a mentalidade ser muito importante, mas sim, ela começa na sua alma, que tem a ver com a sabedoria. E o que a gente vai aprender aqui nessa noite? A PNL, ela vem ser uma ferramenta dentre tantas outras ferramentas que pode cooperar na sua jornada pessoal, na sua jornada profissional e tornar você alguém capaz de conseguir vencer aqueles limites que muitas vezes são imperceptíveis. Porque muitas vezes, você concorda comigo, que tem coisas que acontecem na vida da gente, que a gente olha para a vida do outro e a gente diz, é tão fácil para o outro, por que para mim é tão difícil? Quem já passou por isso? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Não é assim? É tão fácil para o outro, por que para mim é tão difícil? Por que para ele dá certo e para mim dá errado? Ah, essa resposta, ela vai ser descoberta aqui nessa noite. Agora, a PNL, ela tem ali algumas coisas importantes que você precisa saber na construção dessa ferramenta. Por que PNL? Alguém aqui já conhece PNL? Já ouviu falar? Levanta a mão aqui quem já conhece, já ouviu falar de PNL. Algumas pessoas já ouviram falar, algumas pessoas já conhecem. A PNL, ela é uma ferramenta utilizada por um programador de computador e psicólogo chamado Richard Bandler, juntamente com um linguista, professor numa faculdade, que se uniram e começaram a estudar as mentes brilhantes de pessoas que trabalhavam como psicoterapeutas, como psicólogos, psiquiatras. E eles descobriram que na mentalidade desses profissionais e na forma como esses profissionais aplicavam essas ferramentas, haveria uma oportunidade de pessoas comuns como eu e você também utilizar isso. E do que nós vamos falar aqui hoje é apenas um pouquinho daquilo que se fala sobre PNL. É apenas um pouquinho. Existe muita coisa. Porque se eu fosse trazer tudo aquilo que realmente significa a programação neurolinguística, nós precisaríamos de
aproximadamente em torno de uns 7 dias de imersão para que isso acontecesse. Eu, como professor de programação neurolinguística, levo 7 dias dando aula, das 8 da manhã às 8 horas da noite, durante 7 dias para os alunos, para que os alunos aprendam a programação neurolinguística. Mas eu vou ensinar você como que essa ferramenta pode ser utilizada por você no dia a dia, na educação dos seus filhos, no lidar com os seus alunos na escola. Tem aqui educadores, profissionais da área da educação, escola, diretores, profissionais que atuam nessa área. É um grande desafio hoje nós lidarmos com pessoas com características e personalidades diferentes todos os dias, né? A gente recebe aqueles alunos na escola, a gente tem que lidar com aquelas pessoas. E seria tão fácil se todo mundo pensasse igual a gente, não é? Seria tão bom se as pessoas tivessem o mesmo raciocínio, a mesma velocidade, as mesmas intenções, a mesma forma de tomar decisões, mas não é. E a grande maravilha disso é que quando você desenvolve a capacidade do que eu vou te ensinar aqui hoje, você não apenas ajuda você, mas você vai poder ajudar outras pessoas também. Então, a programação neurolinguística, ela se resume nessas 3 letras, PNL. A primeira letra está ligada à letra P, de programação. Por quê? Justamente porque o Dr. Richard Bandler era um programador e ele também, tornando-se um psicólogo, ele começa a desenvolver essa metodologia de uma maneira prática. Por quê? A nossa mente é como se fosse um computador. Você vai entender isso. E esse computador, que é o nosso cérebro, ele tem o seu hardware, que é essa cachola, bate assim na cabecinha, assim, ó, faz assim, ó. Eu sei que às vezes parece que tá oca, mas tem aí, tá? Tem coisinha aí, tem coisa boa aí dentro. Aí dentro tem o seu cérebro, que é aquilo que vai programar você e vai fazer você funcionar, que é aquilo que a gente chama de software. Então, o Dr. Richard Bandler, como um bom programador, ele pega essa metodologia, faz algo semelhante a essa metodologia de uma programação e ele começa a programar a mente. Ele começa a desenvolver códigos que fazem com que as pessoas tenham uma previsibilidade de como tomar melhores decisões, de como melhorar sua saúde, de como ela conseguir melhorar suas finanças, de como ela conseguir lidar com pessoas difíceis, de como ela conseguir entender melhor as pessoas e o porquê as pessoas fazem o que fazem e agem como agem. Então, por meio de uma programação, que é o que está escrito aqui, se entende a nossa mente. E a letra N está ligada ao neuro. Por quê? É a nossa parte neurológica, a nossa parte cerebral. Então, a forma como o nosso cérebro funciona está diretamente ligada a uma programação que vem através daquilo que o Richard Bandler, junto com o John Grinder, desenvolveram, que é uma espécie de linguagem. Quem aqui fala outras línguas, além da língua que você fala? Você fala outras línguas? Quem aqui tem o desejo de aprender outra língua? Levanta a mão. Muito bom. Quem aqui não quer falar nada, não quer língua nenhuma? Levanta a mão. Muito bom. E o que acontece? Quando você fala a sua língua nativa, é muito fácil porque você foi desenvolvido ali essa linguagem no ambiente onde você está inserido, certo? Agora, quando tira você desse lugar e coloca você num outro lugar, o desafio está feito. Por exemplo, eu tive a minha primeira experiência saindo do Brasil, indo para a Europa. Quando eu cheguei lá na Europa, as pessoas falavam outra língua, as pessoas tinham outros comportamentos, as pessoas tinham uma outra cultura. Isso foi desafiador para mim porque foi a minha primeira experiência onde eu tive que sair da minha zona de conforto. E eu tive que aprender a me comunicar com as pessoas mesmo não sabendo falar a língua delas. Quem aqui já tentou usar a língua de sinais aí quando você não sabia falar a língua, não é? A gente vai fazendo igual o bebê, apontando, é ou não é? E aí a gente tem que usar uma linguagem, que é uma linguagem, como que chama isso aqui? Não verbal. Existe a linguagem verbal, que é falada, e existe a linguagem não verbal, que é os seus movimentos, os seus gestos. Por exemplo, se eu fico sério, mordo a minha mandíbula e eu fico com uma cara para você assim, eu estou fazendo uma cara de quê? De bravo, não é? Eu sei que parece que eu estou com dor de barriga, mas é cara de bravo, tá? Eu faço uma cara de bravo para você. Você olha para mim, você diz, ele tá bravo. Agora, se eu vou lá e dou um sorrisão, esse sorriso está dizendo o quê?
que eu estou feliz. Eu não precisei falar que eu estou feliz, mas o meu sorriso mostrou para você que eu estou feliz.